Olá, olá, bom dia, meus amigos do YouTube. É um prazer imenso estar com vocês aqui hoje falando sobre esse assunto tão interessante, tão importante para a prática clínica de tantos e tantos profissionais, já que a gente realmente não consegue essas informações em qualquer lugar. Bom, o assunto de hoje é sobre HDL alto. Ele realmente é um mal? Qual o mal que ele pode ocasionar e por quê? Qual o mecanismo? O que explica isso de estar realmente acontecendo? Ok? Então, antes de qualquer coisa, eu agradeço por você estar aqui assistindo. Peço que se inscreva no canal para receber sempre as atualizações. Também muito importante que você curta os vídeos, indique para os seus amigos e põe seus comentários aí embaixo para que a gente fique sabendo o que você está pensando em relação a esse assunto, ok? Então, dito isso, valeu, vamos lá. Vamos falar sobre HDL elevado. Então, HDL elevado todo mundo procura. Todo mundo quer ter um HDL mais alto. Então, qual que é o problema? É o que sempre me perguntam. Bom, a gente tem normalmente um HDL que varia aí no mínimo 40 para homens e no mínimo 50 para mulheres. Alguns laboratórios colocam de uma forma geral acima de 40 ou melhor ainda, menos de 40 como sendo ruim, como sendo um valor de risco, ok? Abaixo de 40. E já começam a surgir alguns laboratórios colocando como acima de 60 como um valor ótimo, ou um valor ideal, certo? Então, ainda existe alguma discordância, ou melhor dizendo, talvez se ausentando ou se isentando de colocar qualquer valor ótimo para o paciente, para o profissional que lê o laudo. Então, isso também é uma situação que acontece com muita frequência. Você simplesmente não encontra um valor ótimo e ainda ninguém aí está falando sobre valor máximo, que é o que nós vamos falar hoje, para que você entenda melhor. Então, o valor máximo, existe um valor máximo de HDL acima do qual ele pode causar um risco, ou melhor, ele pode estar associado a algum tipo de risco. Então, as pessoas normalmente começam a usar suplementos de ômega 3, começam a fazer atividade física, ou até tomam medicamentos para aumentar o HDL. Essa questão dos medicamentos foi já muito bem pesquisada e vários medicamentos já foram retirados do mercado porque aumentavam o HDL, só que aumentavam a mortalidade dos pacientes. Olha só. Então, medicamentos, sim, já foram retirados do mercado porque aumentavam o HDL, só que os pacientes que tomavam, os indivíduos que participaram desses estudos, que foram acompanhados, acabavam por morrer mais. Então, vejam, e aqui vem uma lógica muito importante. Uma coisa é você ter mais HDL e a outra é você realmente ter um HDL que funcione melhor. E para isso, gente, tem que se entender para que serve o HDL. E aquela visão simplista é que o HDL simplesmente ele serve para transportar colesterol das artérias para o fígado, ou melhor, dos tecidos periféricos, como se costuma dizer, para o fígado, entregando ele no fígado, onde então o corpo vai metabolizar e excretar, vai formar sais biliares, etc., vai eliminar. Então, a ideia popular é isso, é um rotorruter, ele vai na artéria, limpa a artéria, entrega no fígado e joga fora, né? Infelizmente, não é isso que acontece, ou melhor, não é só isso que acontece. O HDL tem muitas outras ações. O HDL ele é também um agente imunológico. Ele regula, ele faz parte do sistema imunológico. Ele é antitrombótico e ele, ou seja, ele inibe a formação de trombos, de coágulos sanguíneos e ele é profibrinolítico. O que é isso? Ele ajuda a degradar
o coágulo que é formado de fibrina. Então, ele inibe a formação e aumenta a degradação do coágulo. Além disso, ele tem ação anti-inflamatória. Então, eu já falei que ele é imunomodulador, ele é antitrombótico, ele é profibrinolítico, ele é anti-inflamatório, ele é antioxidante. O HDL tem ação antioxidante. Ele reduz a angiotensina 2, que é um importante sinalizador em hipertensão e aterosclerose. Ele ajuda a preservar as células beta-pancreáticas. Ele regula a função da medula, olha só, gente, da medula óssea, olha que interessante isso. Ele modula ainda como que os macrófagos eles funcionam. Então, ele influencia em como o macrófago funciona. E isso tem a ver com a função imunológica, sim, mas é que o macrófago é ele que fagocita o LDL, ele que engloba o LDL para iniciar o processo de aterogênese. Então, ele modula o que a gente chama de fenótipo do macrófago M1 ou M2. E ele melhora, então, a função endotelial e a saúde endotelial. E, além, então, de tudo isso, ele faz o que é tão famoso, que é o transporte reverso do colesterol, que é o transporte da periferia para o fígado. Então, olha só, gente, isso aqui é só para começar, para a gente entender que o HDL é muito mais do que apenas a gente ter aquela visão de que ele é um rotorúter, um limpador da artéria, ou melhor, qual é a função do HDL? O transporte reverso do colesterol. Você tem aqui mais de 10 funções, até me perdi nas minhas contas, ok? Bom, então, dito isso, quando a gente tem um HDL alto, é importante a gente ter tudo isso em mente. Por quê? Mas por que, Gabriel? Qual é a importância disso aí tudo? Bom, o primeiro estudo que eu conheci sobre HDL alto causando problema foi publicado no Journal of the American College of Cardiology, no seu volume 51, lá no ano de 2008. E o estudo foi chamado High Density Lipoprotein Cholesterol, que é o nome do HDL em inglês. High Density Lipoprotein Particle Size, ou seja, tamanho de partícula, e ApoA1 and apolipoprotein A1. Significance for cardiovascular risk, ou seja, significado para o risco cardiovascular. Isso então publicado no JACC, que é o Journal of American College of Cardiology, abreviado como JACC, em 2008, gente. Olha quanto tempo isso faz. E o que esses autores mostraram foi baseado em dados de dois grandes estudos, duas coortes imensas, que é do estudo IDEAL e do EPIC Norfolk, e eles viram que aqueles que tinham HDL acima de 70 no primeiro estudo no IDEAL e acima de 80, acima de 70 e de 80, mais ou menos, conforme o estudo, tinham um risco de grandes eventos cardiovasculares aumentados. Grandes eventos cardiovasculares são eventos fatais ou próximo disso, ok? Então, muito importante. Também nesse estudo, quem tinha um HDL acima de grande, agora vem uma outra questão, que é o tamanho do HDL. Nesse mesmo estudo, no EPIC Norfolk, eles viram que quem tinha um HDL grande, acima de 9,53 nanômetros, tinha também um risco aumentado. Então, se você tem um HDL alto, em termos acima de 70 miligramas por decilitro, e um HDL grande, isso indica um risco aumentado. Mas por quê? Provavelmente porque ele não está funcionando bem. Lembre-se que o HDL é muito mais do que transportar o colesterol. Ele tem que ter aquelas ações todas antioxidante, anti-inflamatória, modulação da angiotensina, né, modulação do fenótipo do macrófago, etc, etc. Então, na época, em 2008, se imaginava que, bom,
O HDL grande ele pode ser um problema porque ele tem muito colesterol dentro dele. Então ele está grande, está inchado, porque ele está lotado de colesterol. E talvez não consiga despejar esse colesterol lá no fígado. Então, não consegue entregar, ou quem sabe tem um problema nessa entrega, e aí acaba se oxidando. Essa era uma possibilidade lá que se imaginava em 2008. Ainda nesse estudo eles viram que ApoA1, gente, para quem não sabe, é a principal parte proteica do HDL. O HDL tem dezenas de proteínas, tá? ApoA1 é a principal em termos de massa. E eles viram nesse estudo que quem tinha ApoA1 alta não tinha maior risco cardiovascular. Então aí eles viram, quem tinha HDL alta com ApoA1 alta não tinha uma mortalidade aumentada, ok? Bom, eu falei que esse estudo mostrou acima de 70, mas não são dados definitivos, a gente está em 2008. E até do 2020, muitos estudos novos foram publicados, passaram-se 12 anos, eu vou chegar a novos números, não se apavore com esses números iniciais que eu estou passando aqui, acompanhe o vídeo até o final, ok? Então vamos lá. ApoA1. ApoA1 é muito importante de ser medida, em especial em quem tem HDL alto, certo? Então, o que os estudos mostraram? Que mesmo com ApoA1 acima de ou até 195 miligramas por decilitro, é a mesma unidade, não tinha problema, não aumentava o risco. E aí, quando você olha os dados do estudo, você vê que no ideal, quem tinha acima de 195, em média morria menos, mas um percentual dessas pessoas morria mais. Então começava a ficar muito heterogêneo, o desvio padrão aumentava muito, ok? Então já não dá para confiar muito. No EPIC Norfolk, o que aconteceu? Aconteceu que quem estava acima, quem estava até 200 e... Deixa eu desligar aqui que o telefone está querendo falar comigo. Quem estava acima de 243 entrou nessa mesma faixa, tá? Que eu quero dizer com essa mesma faixa, que também podia ter um risco maior ou menor. Ou seja, em média, quem tem ApoA1 maior, beleza, não é um problema. Em média. Numa média de um estudo gigante. Mas olhando os dados, você observa que aquela população é heterogênea e alguns tiveram um risco aumentado, outros diminuído, e que na média ficou diminuído. Então não me satisfaz olhar só HDL com ApoA1, senão aqui a gente já estava com o nosso assunto encerrado. Você olha o HDL, se for alto, você mede ApoA1. Se ApoA1 for alto, não tem problema. Se for baixo, tem. Baixo quanto, Gabriel? Num desses estudos, quem tinha menos de 125 de ApoA1 morreu mais. Ou melhor, foi o risco mínimo calculado. Acima daí foi morrendo cada vez menos. No outro estudo foi 143. Então até 143 foi o pior. E acima de 143 foi morrendo cada vez menos. Lembrem-se, mais ApoA1, entre aspas, é ter como se fosse mais HDL, porque ela é a principal proteína do HDL. E para quem não sabe, por que o HDL ele é de alta densidade, ou High Density Lipoprotein? Porque justamente ele tem muita proteína. Ele tem alta densidade, porque a proteína é uma coisa muito densa. E o LDL ele é de low density, ele tem uma baixa densidade, porque ele tem muita gordura no seu interior, ok? Então aí vocês conseguem entender um pouco mais. Vamos lá então. Então a ideia era que HDL alto e partículas muito grandes, acima de 9,53 nanômetros, eram as que aumentaram o risco de doença coronariana, nesse estudo lá de 2008, tá? Isso então poderia aumentar esse risco de doença coronariana, em especial quando os níveis de ApoA1 e ApoB não foram afetados, ou seja,
Se o indivíduo tem um HDL alto, com uma ApoA1 na média ruim, então você vai pegar os valores de referência. Pô, o HDL está lá no máximo, acima do máximo, está lá em 100, 110. E o ApoA1, o laboratório diz que o normal é de, eu vou botar, de 120 a 220. Deu 150? Estranho. Se o HDL está lá em cima, eu quero um ApoA1 lá em cima. É o mais seguro. Se o ApoA1 estiver mais no meio, não é um sinal tão bom. Ok? Deu para entender? Ótimo. Então, essa é a primeira ideia que surgiu lá em 2008. Vamos seguir, então. No mesmo ano, foi publicado um outro estudo muito interessante, que mostrou que o HDL alto não protegia contra a doença coronariana quando esses indivíduos tinham polimorfismos genéticos. E esses polimorfismos genéticos foram de duas enzimas, da 7P-CETP e da LIPC, lipase hepática, ok? Lipase hepática. Então, esses dois genes foram avaliados e viram que quem tinha os polimorfismos desses dois genes, mesmo com o HDL mais alto, não funcionava. Por que esse estudo é super importante? Porque quem tinha os polimorfismos dessas enzimas, tinha enzimas que não funcionavam, polimorfismos desses genes, esses genes codificavam enzimas que não funcionavam bem, ok? Então, quem tinha o polimorfismo de 7P, que deixava a proteína, a enzima, lenta, e quem tinha o polimorfismo de lipase hepática, que deixava ela menos eficiente, não tinha um risco cardiovascular menor, apesar de ter um HDL mais alto. Por que isso é tão importante, gente? Isso é muito importante porque após isso, mais ou menos na mesma época, um pouco depois, surgiram os medicamentos inibidores dessa enzima, em especial da 7P, no mercado, prometendo um HDL mais alto. E o que aconteceu? Quando eu vi o primeiro estudo, eu pensei, os caras estão de sacanagem. Eles vão publicar um estudo que inibe uma enzima, que deixa a enzima mais lenta. E aí o HDL sobe. Mas já se sabe que quem tem o polimorfismo nessa enzima sobe o HDL e as pessoas morrem. Mas, então eu digo, vamos ver onde que vai dar isso. Dito e feito. Os caras publicaram estudos com milhares de pessoas que aconteceu o quê? Morreram mais quem tomou o medicamento? Eles mataram pessoas usando um medicamento para subir o HDL, sendo que já existia estudo publicado mostrando que quem tinha geneticamente uma alteração nessa enzima, que fazia com que ela não funcionasse de direito, morria mais. Qual o objetivo disso eu não sei. Mas isso foi publicado e esses medicamentos acabaram por ser, eventualmente, então, retirados do mercado. Bom, se eu fizer um jump para o momento atual e publicar um artigo que saiu na Journal of Thoracic Diseases em 2018, nós já temos, então, 4 genes que foram identificados, que estão associados com HDL mais alto e risco cardiovascular mais alto. Esses genes são SCARB1, 7P, LipC e LipG, ok? Então, o LipG, que é uma lipase endotelial, o LipC, que é aquele da lipase hepática, o 7P, que é a colesterol ester transfer protein, e o SCARB1, que eu não vou dizer o nome, porque eu não sei o que significa SCARB1, mas escreve exatamente assim, SCARB1, ok? SCARB1, ok? Então, polimorfismo nesses 4 genes já foram identificados em seres humanos em diversas patologias e viram que esses indivíduos morrem mais. Bom, então, Gabriel, tu vai querer me dizer que eu preciso fazer um teste, se eu tenho um HDL alto, eu preciso fazer um teste genético para saber? Essa é uma boa possibilidade, ok? É uma boa possibilidade, porque isso é uma forma bem importante. Você identificar esses polimorfismos aí, isso é uma forma de identificar.
Mas é uma forma bem objetiva de identificar, ok? Bom, mas vamos tentar entender um pouco mais, porque essa talvez não seja a forma viável para todo mundo. E aí alguns autores, e esse aqui é um outro artigo incrível, publicado no ano de 2010, que avaliou essas subclasses do HDL. Ah, gente, isso aí não é só um tipo de HDL, tem mais de um tipo. Os HDLs podem ser tipo 2, tipo 3, 3A, 3B, enfim, tem várias classificações, certo? Tem o tipo 2A e 2B, o 3A, 3B e 3C. E tem o alfa 1, o alfa 2, deixa eu ver aqui, temos ainda o alfa 3, o alfa 4 e o pré-beta 1 HDL. Então tem várias classificações, são 4 classificações diferentes, no mínimo. E, enfim, tem os discoides, tem os esféricos, enfim, tá? Muitas possibilidades de classificação. Então, a ciência é realmente complexa e o HDL é muito complexo, muito mais do que, inclusive, o LDL, certo? Muito mais. Enfim, mas vamos lá. Então, os autores analisaram essas subclasses de HDL e tentaram correlacionar o HDL, que era mais ou menos heterogêneo, pelo que se sabia na época, e a relação colesterol total, HDL, LDL, total HDL, triglicerídeo HDL e LDL HDL. Então pegaram esses cálculos dessas relações e foram ver, vamos ver lá se o indivíduo que tinha um tipo de HDL mais protetor ou menos protetor, e aí então qual que eram as relações que ele tinha. E eles conseguiram chegar à conclusão que quem tinha uma relação triglicerídeo HDL menos que 2,5, talvez você queira anotar isso aí, uma relação triglicerídeo HDL menos que 2,5, uma relação LDL HDL menos que 2,3 e uma relação colesterol total HDL menos que 3,3, quem tinha essas três simultaneamente eram os indivíduos que tinham a melhor qualidade de HDL, mas não é geneticamente, é conforme essas classificações mais antigas, tá? Eu ainda não conheço nenhum estudo que comparou, que eu estou esperando, essas relações todas e a genética do HDL, ok? E eles conseguiram, mas lá em 2010 eles conseguiram concluir que quem tinha essas relações ótimas tinham uma ótima qualidade de HDL, baseado naqueles critérios que ainda são válidos, não são os perfeitos, porque hoje a gente tem a genética, mas enfim, e não temos a comparação, mas são critérios válidos. Bom, se a gente fizer um pulo e chegar no nível atual, eu adoro esse artigo que saiu agora em 2008 na Science dele, falando exatamente com essas palavras. Muito de uma coisa boa. Esse é o título. Muito de uma coisa boa, ou seja, altos níveis do bom colesterol, e eles botaram entre aspas, podem ser danosos. Isso está na Science Daily de 25 de agosto de 2018, que é uma revista da European Society of Cardiology, ok? E ali já está afirmado que o aumento de mortes cardiovasculares e por todas as causas ocorreu quando o colesterol alcançou níveis extremamente altos. E, principalmente, e aí talvez um detalhe importante para muitos, principalmente em indivíduos que já tinham doença cardíaca estabelecida. Ok? Então, bem importante essa informação. Mas vamos seguindo, que tem muito mais coisa para a gente falar aqui ainda. Então, um estudo publicado chamado Can Heart. Can como lata, C-A-N, Heart como coração em inglês, publicado em 2016, botou exatamente isso no título. É o HDL, is HDL cholesterol a cardiovascular specific risk factor? E eu estou colocando os títulos em inglês, tentando falar para que vocês possam entrar no PubMed e procurar os artigos. Porque se vocês colocarem no PubMed, is HDL, cholesterol,
a Cardiovascular Specific Risk Factor. Vocês vão achar exatamente esse artigo, dos autores Mohamed Hassan e Peter Philip, ok? E os autores afirmam que o nível de HDL pode não ser um indicador confiável da função de proteção vascular do HDL. E que as partículas de HDL são muito complexas e muito heterogêneas na sua composição e na sua função. Então, não é só quantidade que importa, ok? Não é só quantidade que importa, a gente tem que começar a falar em qualidade. E aí os autores salientam todas aquelas funções. Ele é imunomodulador, ele modula o tipo de macrófago M1 ou M2, ele é antitrombótico, ele é ele é pró-fibrinolítico, ele melhora a função e a saúde endotelial, ele é anti-inflamatório, antioxidante, ele reduz a sinalização da angiotensina 2, preserva a função de célula beta-pancreática, regula a mielopoiese, ou seja, a função da medula óssea. Ele ainda tem, então, a tão famosa ação no transporte reverso do colesterol. Então, são 11 funções diferentes. Então, não se resume a essa última. E talvez, por alterações nessas outras funções, o corpo tente produzir mais HDL. Porque não está funcionando bem, porque ele não cumpre bem, porque geneticamente ele é defeituoso, ele não é ótimo, digamos assim. E aí ele tenta produzir mais numa tentativa de dar conta do recado. Só que não adianta. Então, essa é uma possibilidade que se leva. Ok? Então, isso, na verdade, esses indivíduos teriam um HDL disfuncional. Ok? Um HDL disfuncional, ou não funcional, ou talvez até pró-inflamatório. Ok? E com isso, problemas. Não funciona direito esse HDL. Então, a gente sabe hoje que diversas condições fazem o HDL não funcionar, ou ser disfuncional, ou até ser pró-inflamatório. E aí você vai querer anotar isso, porque a gente já sabe de muitas doenças e muitas situações que tornam o HDL não adequado, ok? Então, pegue aí e anote, porque isso vai ser muito importante também para a sua prática. Olha só. Sempre que nós temos inflamação, quanto maior a inflamação crônica, quanto mais tempo e mais intensa essa inflamação crônica é, menos funcional fica o HDL. Então, no lúpus eritematoso sistêmico, na artrite reumatoide, na doença de Crohn, na doença renal crônica e nos pacientes com doença arterial coronariana. Esse HDL não é tão funcional, ou ele é disfuncional, ou ele é pró-inflamatório. É isso, gente, é isso mesmo que estão ouvindo. Nos quadros alérgicos, olha só, a triptase, que é uma enzima que o mastócito produz, ela quebra a ApoA1, que é essa proteína tão importante que a gente falou antes. Então, um indivíduo alérgico com muito mastócito, a triptase quebra a ApoA1 e ela não funciona. A MPO, a enzima mieloperoxidase, ela oxida a enzima ApoA1 e aí a ApoA1 não funciona. Olha só, indivíduos com altos níveis de ceruloplasmina, altos níveis de amiloide sérico A, indivíduos com dimetilarginina simétrica, que vem da oxidação do óxido nítrico. Olha só. Então, vocês têm óxido nítrico oxidado. Isso não é estresse oxidativo, é estresse nitrosativo que se chama. É quando radical superóxido, radical peróxido de hidrogênio atacou o óxido nítrico. Quando você tem depleção, diminuição de paraoxonase, olha só. Tudo isso, gente, acontece. E quando tem depleção de ApoA1, que é ApoA1 baixa, que era o que eu falava antes, então, HDL alto com ApoA1 baixa, tudo isso torna o HDL não eficiente. E, finalmente, eu quero encerrar esse vídeo dizendo os valores ótimos do HDL, para que você realmente entenda os valores ótimos. Mas, antes disso, eu quero que fique claro
É muito importante que você assine o canal, que você curta o vídeo, que você compartilhe, porque essa informação tem que chegar aos profissionais de saúde, para que os médicos, nutricionistas em especial, dentistas, enfim, quem trabalha com pacientes, quem olha exames, não continuem dizendo que HDL quanto mais alto melhor é. Isso é um erro, ok? Por quê, gente? Porque o HDL faz parte do sistema imunológico e havendo inflamação, eu vou precisar adicionar isso, me desculpem, há uma diminuição de até 73% do HDL em receber colesterol. E aí poder levar para o fígado e descarregar lá. Então, assim, o HDL faz parte do sistema imune. Ele tem muitas proteínas ligadas à parte imunológica, que funcionam no combate a infecções, que funcionam na resposta de fase aguda. Então, ele é um anti-inflamatório. Então, se tem inflamação, o HDL sobe. Só que ele sobe e ele não funciona como o que a gente espera que ele esteja funcionando. Tá? E ainda, só acrescentar que qualquer elemento que use o mesmo mecanismo que LPS é lipopolissacarídeo, LPS, tá? Vai inibir ou pode inibir o transporte reverso de colesterol. Então, e aí vem toda a obesidade, toda a endotoxemia metabólica, toda a conexão intestino-coração. Alta conexão intestino-coração, gente. O intestino está hiperpermeável, as bactérias entram na circulação e aí inibe pode inibir então a ação do HDL, certo? Muito, muito importante que isso fique presente para vocês também. Tanto que em indivíduos com sepse, isso acontece, o colesterol não consegue, o HDL não aceita mais colesterol para poder levar para o fígado. Então, há um remodelamento do HDL nessas situações de inflamação, tá? Então, voltando e falando dos valores aqui então de HDL alto que estão associados com mortalidade. Eu vou falar do baixo também, que está associado com mortalidade. Então, quando o HDL em mulheres ele está acima, vamos falar então assim, todos os tipos de morte, tá? Quando eu falo todos os tipos, é morte cardiovascular, câncer e todas as outras causas, tá? Esse artigo separou. Esse é o artigo publicado em 2016 na Global Cardiology Science and Practice, ok? De 2006. Gente, esses artigos estão todos completos na minha aula do curso de interpretação de exames laboratoriais, tá? Que é um curso que eu tenho lá no meu site, no gabrieldecarvalho.com.br, que a gente abre algumas turmas ao ano. Todos esses artigos estão incluídos e revisados completamente na aula, tá? Então, HD lá no gabrieldecarvalho.com.br. Então vamos lá. Para mulheres, tá? Quando o HDL passa de 90, começa a ser um problema. Acima de 90, mais especificamente, mais exatamente, acima de 93. Já não há um benefício em média e já há algum aumento de mortalidade, tá? Acima de 135, um grande aumento de mortalidade, certo? Na morte por todas as causas e também um pouco na morte cardíaca e câncer. Bom, quando a gente vai para homens, vamos falar para homens, depois a gente fala o HDL baixo também, que também é importante, né, gente? E eu vou comparar essa mortalidade do HDL baixo com a mortalidade do HDL alto. Também é uma dinâmica importante, tá? Porque, então o meu HDL alto é tão mal quanto o baixo? Não, não é. Ok? Não é. Mas eu vou dar uma dimensão disso em vezes o risco. Para homens, acima de 73 começa a aumentar o risco cardiovascular e também o risco de morte por câncer e morte por todas as causas. A menor morte é igual em homens e mulheres de 61 a 70. Tá? Então, aproximadamente de 60 a 70 é a mínima mortalidade de todos os tipos em homens e mulheres. Então, esse é um HDL
meta, gente, ok? De 50 a 60 é muito parecido. Então, acima de 50, em especial para homens, já dá para considerar muito bom. Mulheres, talvez 60 a 80 seja um número bem interessante, tá? Então, talvez de 50 a 70 para homens e de 60 a 80 para mulheres. Eu acho que ficaria assim, muito bem. 50 a 70 para homens, 60 a 80 para mulheres, tá? Seria a menor mortalidade, o menor risco. E quando que o risco aumenta muito? Abaixo de 40 para homens e abaixo de 50 para mulheres. Para vocês terem uma ideia, mulheres com HDLs de menos de 30, o que são bem raras, chegam a triplicar, mais que duplicam a mortalidade total, câncer cardiovascular e total, certo? Mais que duplicam. Para homens, não chega a duplicar, mas é quase isso. É mais de 1,5 a morte total, tá? Quando está abaixo de 30. E aquele HDL alto, Gabriel, quanto que ele aumenta de mortalidade? Ele não, para homens, ele é pior que para mulheres, o HDL é acima de 90. Quando ele está em 90, ele é quase 1,5 vezes mais, tá? Então, ele é quase tão mal quanto um HDL abaixo de 40. Mas homem ter acima de 90 é bastante raro, tá? Bastante raro. Acima de 80 é talvez mais comum, mas acima de 90 é bastante raro e não é tão mal quanto ter menos que 30, ok? Não é tão mal quanto ter menos que 30, certo? Seguimos, mulheres. Mulheres acima de 90, eu falei 93 em especial. O risco é que nem as mulheres que têm abaixo de 50. As mulheres que já têm abaixo de 40, aí já é pior. É pior ter abaixo de 40 do que acima de 90, ok? E as mulheres que têm menos que 30 é muito pior. Então, HDL alto aumenta o risco? Sim. Ele indica disfunção? Sim. Mas ele não é tão mal quanto o HDL baixo, ok? Então, essa é a dica final que eu gostaria de dizer. E em termos de tratamento, se você tem a genética, não há nada que possa ser feito ainda hoje, à luz dos conhecimentos atuais. Mas se você não tem a genética, e você já fez o exame, já sabe disso, você tem que ficar atento para quê? Para inflamação, para oxidação, para alergias, para doenças autoimunes, que é tudo isso que causa essa disfunção, esse não funcionamento adequado do HDL. E aí, então, tratando a base, tratando isso, tratando o seu intestino, a sua alergia, a sua inflamação, a sua oxidação, tratando isso tudo, é que você vai arrumar esse HDL alto e vai trazer ele para níveis mais baixos, ok? Então, tenha seu nutricionista, pratique nutrição funcional e respeite seus genes. E, obviamente, entenda a linguagem das células. Vocês viram? Toda essa foi a temática do nosso vídeo. Entender a linguagem das células, respeitar os seus genes e, para se tratar, tenha o seu nutricionista e pratique nutrição funcional. Então, as hashtags estão aí, podem nos acompanhar. Curta esse vídeo se você gostou. Compartilhe com os seus médicos, com os seus nutricionistas. Eles têm que entender isso. Se você é leigo, isso é um nível bastante alto. Não é um vídeo para leigo, é um vídeo para profissional mesmo. Curta o canal, compartilhe e divulgue. E acesse lá o meu site, gabrieldecarvalho.com.br, para conhecer os meus cursos. E lá no meu Insta também a gente vai poder conversar mais sobre vários assuntos. Um grande abraço e fiquem com Deus e até a próxima.